Você ser gordo demais, você ser baixo demais, você ser alto demais, você ser magro demais, você ser musculoso demais, você ter músculo de menos. Sabe, essas coisas cansam. Ai, cansam, me deixa nervosa. Oi, essa é a Tamires e esse é o canal Expressando. Por que eu estou assim? Porque está frio. E hoje eu vou falar de um assunto que me deixa nos nervos, tá? Que é padrão físico. Todo mundo passa, todo mundo vai passar, todo mundo passou por esse problema, que é o padrão físico. E sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes, mas ninguém liga. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo e você pega uma pessoa e torna ela como padrão físico. Você entende qual é o problema disso? É surreal, é muito surreal. E como que você vai tratar um negócio que é diário? Com pensamento diário, é um processo, né? E eu não tô falando isso porque eu já sou livre e liberta dessas coisas. Claro que não, eu passo por isso ainda, passo, inclusive, às vezes, muito sério. Mas é uma coisa que eu tento me desconstruir todos os dias. Eu recomendo isso para todo mundo, porque não é legal você tentar se equiparar a uma pessoa que nem existe. Uma dica que eu deixo aqui é você começar a seguir padrões que você quer ser. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa que não liga para os padrões físicos e que apenas quer viver. Então, por exemplo, no Instagram eu deixei de seguir pessoas que têm um padrão físico. Pessoas que me mostram o tempo todo como é que faz para emagrecer, como é que faz para ter mais bunda, como é que faz para ter mais peito, como é que faz para ter menos barriga, como é que faz para ter coxa dura, porque não é uma coisa que eu quero para mim. Eu não quero ser a pessoa perfeita, eu quero ser eu quero estar bem comigo mesma. Então eu tô seguindo pessoas que estão bem consigo, e eu sei que elas também não estão bem com elas mesmas todos os dias, e é por isso que eu quero seguir elas, porque são pessoas reais querendo desconstruir a forma com que elas vivem. E existe uma grande diferença entre saúde e beleza, estética, padrão físico. Nomeie. Eu vou dar aquele exemplo clássico que é o único que vem na minha cabeça, mas existem vários, tá? Quando você vê uma pessoa gorda, que inclusive gorda não é xingamento, tá? Não tem problema você chamar uma pessoa de gorda se você está falando apenas do jeito que ela é e não xingando ela, porque gordo não é xingamento. É igual gay não é xingamento. Vamos mudar a entonação com que nós falamos as coisas e não as palavras que nós usamos. Certo? Uma pessoa que é gorda, você vem e fala assim: nossa, essa pessoa deve ter uma saúde muito ruim. E na verdade, ela pode ter uma saúde muito melhor do que aquela que é muito magra. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes aquela pessoa que é muito magra, ela não tem uma tendência para engordar, mas ela vive comendo porcaria. E aquela pessoa que é gorda, ela só tem uma tendência para engordar, mas ela come um monte de salada, come um monte de coisa muito saudável, sabe? Você não sabe a vida daquela pessoa, você não pode julgar se ela é mais ou menos saudável. Ela só não está no padrão físico e graças a Deus que ela não está no padrão físico, porque o padrão físico é surreal e não é verdade. Por que é que as pessoas hoje são magras e que são tratadas como pessoas saudáveis? Existia um tempo que a comida era muito escassa, não que hoje não seja para algumas pessoas. As pessoas que eram gordas, elas eram vistas como saudáveis porque elas tinham dinheiro suficiente e tinham alimento suficiente para mantê-las vivas, digamos assim. E aí começou a mudar, que aí as coisas começaram a mudar, a sociedade começou a mudar. E eles começaram a ver que as pessoas que eram gordas, elas não eram tão saudáveis. Porque naquela época não existia esse negócio de saúde tanto na cabeça das pessoas. Então elas comiam o que tinham. E provavelmente o que tinha não era tão saudável. E aí ficou que gordo não é saudável, mas isso não quer dizer nada. E na verdade isso tudo é errado, porque se você tem uma estrutura óssea maior, se você é uma pessoa que tem tendência a engordar, você não vai conseguir atingir um padrão físico que as pessoas colocaram na cabeça que é o ideal, que é o saudável. Se você já está saudável do jeito que você é, não tem por que você ficar procurando uma coisa que não existe. E não faz sentido você colocar na sua cabeça de que você só vai ser feliz e saudável e bem e feliz, blá, 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 quando você atingir um padrão que não existe. Você está procurando uma pessoa que não existe. Tá. O que é preciso é você entender como funciona o teu corpo, entender como funciona a tua saúde.
Como que você faz isso? Você vai no médico, você faz os exames de sangue, você faz os exames cardiológicos e todos aqueles. E aí você constata lá: ah, olha só, eu estou, sei lá, 30 quilos acima do peso, mas eu estou saudável. E aí o médico vai falar: nossa, mas você precisa emagrecer. E você fala: tá bom, se você está bem assim, você está bem assim, enfim. O que eu acho de cirurgia estética? Cirurgia estética é errado? Não, porque eu não tenho nada a ver com isso. Se a pessoa quer fazer, ela que faça. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou fazer. E tem algum problema em querer se mudar? Não, não tem problema nenhum. A partir do momento que você quer se mudar para um padrão que não existe, aí é um problema. Uma grande diferença que você pode ver em fazer a cirurgia é como você tá antes e como você vai ficar depois. Existe uma coisa que eu não sei nomear, que se chama Tour pelo Meu Corpo. Que quem inventou foi a Luísa, canal Tá Querida, que eu vou deixar aqui embaixo, inclusive, que é um tour sensacional, assim. Ela fala sobre o corpo dela, ela passa sobre partes do corpo dela que ela tinha problema e que hoje ela não tem mais. Viralizou isso, né? Muitas pessoas fazem e tem muito vídeo sobre o tour pelo meu corpo que você pode ver. Eu acho muito legal você ver esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que te ajuda muito a quebrar certos padrões que existem na sociedade, na sua cabeça, porque você vive na sociedade, né? Eu tenho problemas com o padrão físico porque eu era uma pessoa, uma criança muito magra mesmo, muito reta. E quando eu comecei a menstruar, eu tinha 13 anos e eu parei de crescer. Então já começa aí um problema na minha vida. Eu não cresci o suficiente do que eu gostaria, porque eu tava me espelhando naquele padrão físico. Ainda assim é uma coisa que me incomoda? Ainda assim é uma coisa que me incomoda, mas isso é mais por questão de praticidade hoje, porque eu não alcanço certas coisas. Então, né, o que eu vou fazer? Eu preciso de um banquinho, de uma escada sempre. Quando eu tinha 13 anos eu comecei a engordar, porque, né, hormônios, corpo, blá blá blá. Só que eu comecei a engordar muito porque eu gostava de comer, eu ainda gosto de comer, então eu comia muito, então eu engordei. Eu ouvia muito, principalmente dos meus avós, de que eu era uma pessoa gorda. E eu era muito comparada com as minhas primas que são magras, porque a genética delas é assim. Então não tem como eu ser aquelas duas meninas, porque eu não tenho aquele corpo. O meu corpo, ele é realmente um corpo mestiço, ele é parte japonês e parte brasileiro, e eu não tenho como mudar isso, e eu nem quero mudar isso hoje. Eu tenho coxa grossa, que é uma coisa que eu não queria ter, eu tenho muito seio, que é uma coisa que eu não queria ter, e eu não tenho bunda, que veio da parte japonesa, que é uma coisa que eu queria ter. Mas hoje eu vejo que não é isso que eu quero. Eu quero mesmo é me libertar desses padrões e ser somente quem eu sou. Eu me visto do jeito que eu me sinto confortável, do jeito que eu me sinto bem. Por isso que também o meu armário, minhas roupas, o meu jeito de me vestir mudou muito. Porque hoje eu vejo coisas pra mim. Eu quero me vestir do jeito que eu gosto. E eu quero estar com o corpo que eu gosto. Então, se eu estou bem com o corpo que eu estou hoje, pra mim tá ótimo. Depois de eu ter engordado bastante, eu passei por algumas doenças, depressão, anorexia. E isso me fez emagrecer muito. Então, eu fiquei muito magra e assim, o meu corpo funciona como uma sanfona. Qualquer problema que eu tenha, seja ele emocional, seja ele, sei lá, uma gripe, alguma coisa assim, eu emagreço e engordo muito fácil. Eu tô aprendendo realmente a viver com o meu corpo sazonal. Hoje eu tenho um corpo que eu gosto muito, corpo que eu amo. Hoje eu amo. Eu sei que cada parte dele é importante pra mim, então eu sei que cada parte dele é uma parte que eu vou amar. Eu não me peso. A balança pra mim é uma coisa muito, muito, muito ilusória. Porque a balança ela vai medir o teu peso total, ela não vai medir tua gordura, ela não vai medir teus ossos, ela não vai medir, sei lá, a quantidade de pele que você tem sobrando. Faça os exames regularmente e aí você vai ver se você está saudável ou não, não pela balança. Um agravante que eu tinha também pelo padrão físico é porque eu tenho cicatrizes, né, da automutilação. E isso me fazia sentir que eu era uma pessoa muito mais feia. E hoje eu já não acredito nisso. Eu acredito que cicatrizes são parte do meu corpo. Inclusive, eu vou deixar uma música aqui embaixo, que ela é maravilhosa. É uma música muito recente que chama Amarelo, que é do Emicida, da Majur e da Pablo. Inclusive, eu confesso que eu chorei muito assistindo esse clipe e ouvindo, porque traduz muito da história dessas pessoas totais, assim. Pessoas negras, pessoas com automutilação, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, todas as pessoas que são tratadas e rebaixadas.